Fala rapaziada, tranquilidade, como é que vocês estão? Meu nome é Gustavo Campelo, esse aqui é meu canal, onde a gente fala sobre design e programação web para que você evolua o nível dos seus trabalhos e fature mais de 10 mil reais por mês desenvolvendo sites. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Spline, que ele é uma ferramenta gratuita, tem a parte paga também, a gente vai falar sobre isso, mas aqui só vai ser a parte gratuita, que a gente pode criar layouts em 3D e passar para o nosso site. O site seja WordPress Elementor, seja no código puro, eu vou criar um layout 3D aqui com vocês, que vai ser esse que a gente viu no início do vídeo, né? Um parecido com esse. Vamos inserir no código puro e vamos inserir também no WordPress Elementor. Quero dar os créditos também a um canal no YouTube gringo que chama Flux Academy. Eu conheci a ferramenta através de um tutorial deles. Eles também criaram uma garrafa e tudo mais no layout, então eu falei, pô, não tem conteúdo em português sobre isso, então resolvi trazer aqui para vocês, beleza? Olha só, tô aqui, esse é o site do Spline, vocês podem ver que aqui, ó, já é algo 3D, né, esse banner inicial deles. Se a gente passa o mouse nesse coelhinho aqui, ó, ele já tem um efeitozinho. Aqui falar mais sobre o site, tudo mais, ó, a criação. Vocês vão ver que o Spline, ele é bem didático até, fácil da gente entender como é que mexe. Vamos fazer login, vocês vão criar a conta de vocês no caso. Beleza. Esse foi o layout que vocês viram aí no início, né? Que é essa garrafinha, a gente vai criar ela aqui, ver como fazer isso. E aqui é o seguinte, a gente aqui na parte da esquerda, a gente tem a parte do perfil. Se eu der um clique, ó, aqui tem os planos. O que muda do plano básico? O plano básico a gente vai poder criar o nosso objeto 3D aqui e tudo mais, só que vai ter o logotipozinho do Spline no canto direito, no canto inferior direito. E também tem algumas coisas, algumas ações que é só contas pagas podem fazer, mas tudo que a gente vai fazer aqui é conta gratuita. Aqui a gente tem os nossos arquivos, olha só. Esse daqui, não sei, aqui tem a comunidade do Spline, ó, algumas coisas que outros usuários criaram. A gente tem tutoriais criados por eles mesmos, né, pelos criadores, ó, tem muita coisa maneira aqui. A gente tem a biblioteca, tem algumas coisas prontas. E é isso aqui, o inbox, eu acho que são atualizações. Tá, beleza. Vamos voltar aqui para home, vamos vir aqui em new file e a gente vai criar um documento aqui do zero. Aqui, ó, já tem algumas coisas prontas também, mas vamos dar um clique fora aqui que a gente vai criar do zero. Como padrão, ele já vem com esse retângulo e com essa luz vinda da direita superior aqui. E falando sobre o layout aqui do Spline, né? Aqui na esquerda a gente vai ter os nossos elementos. Então aqui fica por ordem de camadas também, mas aqui vai ser uma outra visão de camada, né? Porque não é algo 2D. Mas aqui, ó, a gente tem os nossos elementos, então ó, a gente tem a luz e o nosso retângulo. Vamos excluir o nosso retângulo, porque eu vou criar para com vocês uma forma 3D aqui para a gente explorar mais. A gente tem a biblioteca, novamente aqui, ó, onde a gente pode puxar alguma coisa já pronta. Então, por exemplo, se eu quiser puxar essa garrafinha do Red Bull aqui, é só eu jogar para cá. E olha só, a gente já tem ele criado aqui. Deixa eu excluir. Agora vamos falar sobre a nossa forma, porque a gente construindo uma forma 3D, a gente consegue ir explicando o resto aqui. Vamos criar aqui, ó. Aqui a gente tem um cubo, um círculo, aqui a gente tem um quadrado, que seria algo não 3D, né? Se eu der um clique aqui, você pode ver que ele fica selecionado. E agora, se eu desenhar a forma aqui, ó, é um quadrado, mas não é 3D. Se a gente vier nesse maisinho, a gente tem outros formatos aqui. Como a gente vai construir uma garrafa, o mais interessante é a gente puxar um cilindro logo, né? Olha só, selecionei o cilindro. E agora, se eu criar aqui, ó, ele já está criando um cilindro. Ah, mas como é que você sabe que isso é um cilindro e não um retângulo? Porque a gente vai ver as dimensões agora. Aqui embaixo a gente tem essa bússolazinha. Então o verde seria o eixo Y, esse daqui. O vermelho seria o eixo X, que é o eixo horizontal. O verde é o eixo vertical. E a gente tem aqui, ó, esse carinha que é o que está saindo do plano, que é essa bolinha azul, que é o eixo Z, né? Que é o eixo que nos permite essa forma 3D. Como que a gente pode ver? Se você segurar a tecla Alt do seu teclado, e você der um clique na tela arrastando o mouse, e olha só, a gente pode movimentar o nosso plano e agora vocês podem ver os três eixos aqui, ó, Y, X e Z. Olha que bacana. E aqui, ó, conforme a gente vai mexendo o nosso plano, o nosso canvas vai mexendo também a bússolazinha. Olha que legal. Se eu dou um clique nesse verdinho aqui, você pode ver que ele já vem para a parte superior, tá? Se eu dou um clique no azulzinho, ele vem para a parte frontal aqui. E aqui viria para a parte do eixo X, né?
Então a gente viu com o Alt, eu posso fazer esse passeio aqui, né? A gente tem também o espaço, ó. Se eu seguro o espaço, a tecla espaço, olha só, ele já altera o ícone do mouse para essa mãozinha. E se eu clicar, olha só, eu arrasto para um lado e para o outro, para cima e para baixo, só que na mesma dimensão. Então vamos supor, eu parei, ó, nesse ângulo aqui, né? A gente está vendo o nosso cilindro por cima. Se eu movimentar, ele continua nessa dimensão, indo para um lado e para o outro. Se eu venho para cá e movimento a dimensão com Alt, ó, tá vendo? Então a gente tem essas duas formas aqui de movimentação. Aqui na parte superior a gente tem o zoom e tudo mais, exportar, a gente tem um play também que a gente pode ver essa animação como é que tá, por exemplo, se fosse já no nosso site, aqui a gente não criou nada ainda. Aqui na direita a gente tem as ferramentas que a gente pode utilizar, a gente vai ver melhor elas aqui na prática, mas acho que o mais importante, né, para vocês saberem agora, posição, escala e rotação. A posição, se eu quiser deixar esse nosso objeto no centro, ó, ele está selecionado aqui na esquerda. Se eu colocar, por exemplo, na posição X eu quero que ele fique em 0, na Y 0 e no eixo Z 0. Então olha só, o nosso objeto ele fica completamente no centro. E se eu clico nesse azulzinho, a nossa câmera, né, também fica no centro. Posso colocar a mãozinha aqui, ó, para deixar certinho aqui. A escala, se eu aumentar, por exemplo, o eixo X, olha o que vai acontecer. Ele vai mexer na largura dele. Se eu aumentar no eixo Y, vai mexer a altura. E se eu aumentar no eixo Z, você pode ver que não está acontecendo nada, porque o nosso ângulo ele está para o eixo Z aqui, né? Então, ó, deixa eu voltar aqui, colocar um aqui de novo. E agora, se eu movimentar um pouco o ângulo, der um clique aqui, movimentar o eixo Z, ó, a gente altera aqui. Você pode ver que tem essas setinhas também, a gente também pode fazer alterações por ela. Por exemplo, se eu clico aqui, ó, na setinha vermelha, eu estou movimentando o eixo X. Ó, estou movimentando a posição do nosso objeto, tá? Questão de posição. Vou voltar ele aqui, ó. Se eu quiser voltar para o centro, coloca 0. Aqui eu estou movimentando no eixo Z e aqui no eixo Y, beleza? Em questão de posição. E se eu quiser aumentar a escala dele? Aí a gente vai vir nessa bolinha aqui, tá vendo? A gente vem nessa bolinha, eu estou aumentando a escala do eixo X. Aqui, diminuindo ou aumentando do eixo Z e aqui do eixo Y. Deixa eu diminuir esse cara aqui. Aí agora, a gente tem também esses arcos aqui. O que seriam esses arcos? Seriam o nosso próximo ponto aqui, que é a rotação. Se eu clico nesse arco aqui, eu vou estar rotacionando em relação ao eixo Y e o Z. Ó, cliquei, tá vendo? Estou rotacionando. E se a gente apertar Ctrl Z, no caso a gente volta à nossa última ação. Aqui, ó, em relação ao eixo Y e X. E aqui, em relação ao eixo Z e X. E vamos supor que eu quero aumentar de forma proporcional esse cara aqui. Como é que eu vou fazer? Se eu vier nessa bolinha e colocar, ele movimentaria somente o Y. Se eu seguro o Shift, olha só, ele aumenta proporcionalmente. Então, aumenta X, Y e Z, os três de forma proporcional, seja em qualquer bolinha dessa aqui segurando o Shift. A primeira coisa para a gente criar a nossa garrafa, eu vou fazer o seguinte. A gente aqui no Shape, a gente tem várias opções. A gente tem aqui o Corner. Corner seria o arredondamento das bordas. Você pode ver que o nosso objeto... para eu dar esse zoom é o Ctrl, tá? Segura o Ctrl e a rodinha do mouse, ó, vai e volta. É sempre assim, né? Em qualquer software de design e tudo mais, a gente tem sempre essa movimentação. O Ctrl é o zoom, o Alt faz alguma coisa e o Shift também alguma coisa. Então aqui, por exemplo, se a gente aumentar o Corner, olha só o que acontece, ele arredonda mais as bordas. Aqui no caso eu vou tirar, tá? Vou tirar esse Corner e eu vou aumentar um pouco, né? Vamos começar a criar o formato da nossa garrafa. Para a gente fazer isso, vamos vir aqui, ó, em Smooth e Edit, né? Para a gente editar, suavizar e editar. Então eu dei um clique, você pode ver que ele suavizou. E aqui mostrou a estrutura do nosso cilindro. Olha só. Quando a gente vem para essa tela, você pode ver que aqui a parte superior já muda. A gente tem aqui os lados, ó, as faces, né? Que são esses caras aqui. A gente tem aqui ele chama de edge, né? A gente tem os nossos cantinhos, ó, são, por exemplo, esses aqui, e a gente tem as vértices. Para a gente entender isso melhor, a gente tem esse cara aqui, ó, que está no level 1, ou seja, ele está suavizado. Se eu tirar essa suavização, pode ver que agora ele já está com os cantos, né, sem estar arredondado, suavizado. Se eu aumentar isso daqui, ele vai suavizar. Então, vou deixar em 0 para a gente poder ver melhor esses caras aqui. Por exemplo, eu estando com a face selecionada, se eu dou um clique nesse cara aqui, eu selecionei ele. Ó. E agora, se eu movimentar ele aqui, ó, nesse eixo, olha só, eu estou deformando o nosso objeto. Ó, como eu posso jogar para dentro também. Se eu quiser mexer no cantinho, ó, dei um clique, olha só agora,
mexendo o canto, tá vendo? Eu posso tirar, por exemplo, essa fatia aqui, né? Ó, deixa eu dar um Ctrl Z. A gente tem aqui também os vértices, que são essas pontinhas. Dê um clique no vértice. Olha só, a gente está movimentando aqui, ó, o nosso vértice. E é isso. Deixa eu dar um Ctrl Z. O que eu vou fazer aqui? Vou começar a criar uma estrutura de garrafa. Como que vai ser essa garrafa? Deixa eu vir aqui, ó. Vamos tentar reproduzir algo nesse estilo aqui, ó, de garrafa, tá? Então, beleza. Eu preciso, no caso, aumentar um pouco mais o corpo do nosso objeto. Para a gente aumentar o corpo do nosso objeto, eu apertei o ESC sai daquela parte lá do suavizar e editar. E agora, com o nosso objeto selecionado, eu vou aumentar um pouquinho o eixo Y dele, ó, para que ele ganhe mais, né, um formato aqui de garrafa. Deixa eu fechar isso aqui. Beleza, e agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer essa curvinha aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso? Seguinte, vamos lá de novo no editar e suavizar. Aqui agora a gente vai clicar aqui, ó. Já está no 0 a nossa suavização. O que eu vou fazer? Eu preciso selecionar esses caras aqui de cima. No caso, eu vou selecionar as faces, para a gente poder diminuir essa face e subir ela. Vocês vão entender. Olha só, eu vou selecionar aqui, ó, face. Eu quero selecionar essas faces aqui de cima. Por exemplo, assim, ó, tá vendo? Vou clicando e selecionando, se eu segurar o Shift. Ou então eu posso selecionar dessa forma. Olha lá, ele já selecionou apenas a parte de cima. Se o seu, quando você tenta fazer uma seleção, ele seleciona, além de a parte superior, os lados também, deve ser porque aqui nas suas configurações, aqui na seleção, aqui no caso, o meu ele tá off, né? Ambos. Aqui, se eu colocar front, ele vai selecionar somente a parte superior. Olha só, se eu vier aqui, ó, e a gente vê o eixo Y, né? Ou seja, eu tô vendo o nosso objeto por cima. Se eu faço essa seleção, além de selecionar isso daqui, ele selecionou tudo que tá embaixo também. Olha só, tá vendo? Vou dar um Ctrl Z. Mas, se eu vier aqui, em vez de both colocar front, eu vou selecionar apenas realmente a frente, ó. E não seleciono nada que está embaixo. Feito isso, a gente tem esse cara aqui que chama extrude, né? Extrude, extrusão. Ele seria o quê? A gente vai, como se fosse fazer uma fatia aqui do nosso objeto 3D e vai começar a dar um novo formato para ele. Por exemplo, se eu clicar aqui no extrude, olha só se eu aumentar. Você pode ver ó, que ele fez uma fatiazinha aqui. Isso significa que eu posso alterar como eu quiser a partir dessa fatia. Tá vendo que bacana? Ó? Então, se eu quiser, por exemplo, eu vou jogar bem mais para cima isso daqui, ó. Vou vir aqui, então, na bolinha. Deixa eu jogar para cá. Ó, calma aí, deixa eu voltar para onde estava. Seleciona. Vamos jogar bem aqui para cima. E aqui agora, eu vou diminuir esse cara aqui, ó, segurando o Shift, tá? Segura o Shift, ó, diminui, que aí ele diminui igualmente, né? O eixo Z e o X aqui. Para que a gente faça esse formato. Depois a gente vai arredondar, a gente vai suavizar. Mas por agora, ó, vamos fazer dessa forma. Acho que pode ir até um pouco mais, ó. Mais ou menos assim. E agora eu vou subir mais uma vez. Então agora, ó, se eu apertar aqui, tá vendo? Ó, ele já subiu. Vai ser só um pouquinho, né? Mais ou menos assim. Agora, mais uma forma. Então, para eu fazer essa partezinha aqui, ó. Tá vendo que é tipo uma saliênciazinha para fora. Então aqui agora eu vou jogar um pouquinho para cima. Dessa forma. Ó, eu só vou fazer, ó, mais uma etapazinha, assim. E mais uma. Olha só agora, vamos selecionar também as faces, tá? Então, segurando o Shift, eu posso selecionar também as faces, ó. Além da parte superior. Faltou essas duas aqui. Beleza, não quero selecionar essa partezinha aqui de baixo, tá? Então, se a gente segurar o Shift e der um clique, você pode ver que ele deseleciona. Olha só. E agora, se eu vier aqui, ó, e aumentar, segurando o Shift também, olha lá, a gente já cria essa saliênciazinha, mesma que tá aqui. Beleza? Depois a gente ajusta se for necessário. Aqui agora, né? Beleza? Pode tirar. Vamos selecionar novamente a parte superior. Então, vem aqui, ó. Seleciona a parte superior. Deixa eu tirar essas partezinhas aqui. Pronto. Vou jogar só um pouquinho para cima para a gente poder, ó, diminuir esse cara aqui agora. Dessa forma, eu acho, mais ou menos, né? E agora sobe aqui de novo, para a gente fazer a parte onde vai encaixar na tampa. Então, olha só. Sobe aqui. Acho que mais ou menos assim, né? Seria a parte que é rosqueável aqui da nossa garrafa. E
Beleza, a gente já tem aqui, ó, então, mais ou menos, igual, né? Bem mais ou menos. Vamos ajustar um pouquinho a parte inferior aqui, né? Só pra gente fazer um pezinho aqui pra nossa garrafa. Então eu posso vir na parte superior, se eu clicar nessa bolinha aqui de baixo, eu vou seleciono apenas ela, tá vendo? Vamos vir aqui, ó, criar um corpinho aqui pra baixo. Assim, dessa forma. Vou criar um corpinho. Acho que mais ou menos assim. E agora, essa parte aqui, ó. Só mais um pouquinho, uma saliênciazinha. Joga aqui pra dentro. E agora sobe um pouquinho, né? Ó, acho que dessa forma a gente tem o fundo da nossa garrafa. E agora a gente precisaria... como é uma garrafa, ela tem a parte de dentro dela oca. Como é que eu vou fazer isso? Ó, vamos selecionar novamente a parte superior aqui. Eu acho mais fácil agora eu vim com o Shift aqui, selecionando tudo. E agora com essa parte aqui selecionada, a gente vai jogar lá para baixo. Dá para até, ó, a gente criar uma saliênciazinha aqui, né? Dessa forma. Acho que mais ou menos assim. E agora eu afundo isso daqui, ó. Beleza, afundei, tá vendo? O que eu posso fazer agora? A gente pode apertar o Backspace ou o Delete. E a gente apagou, ó. E agora o nosso objeto, ele tem um fundo, tá vendo? Tem uma partezinha lá dentro. Se a gente não estiver conseguindo visualizar, a gente pode vir aqui, ó, no Visibility. E aqui no Sides, né, só tá o Front. Se eu colocar Both, a gente pode visualizar ela realmente como um objeto 3D e visualizar dentro dela aqui, ó. Agora, o que a gente precisa fazer? Deixa eu suavizar um pouquinho. Então, aqui no Level, agora eu posso suavizar um pouquinho esse cara, ó. Tá vendo? Para que não fique com os cantos muito quadrados. E se eu der um S, ou então apertar nesse xizinho aqui, a nossa garrafinha aqui, ó. Tá, putz, tá bem feinha, né? Falando a verdade. Mas, rapaziada, esse aí não é meu forte, né? Design 3D, sinto muito. Vamos... Nossa, mas eu fiquei até com um pouquinho de vergonha. Com o nosso objeto selecionado aqui, ó, deixa eu alterar só um pouquinho aqui, que tá bem complicado. Deixa eu tirar aqui. Agora aqui, ó, selecionando os vértices, tá vendo? Dessa forma, eu posso aumentar um pouco a altura disso daqui, que eu acho que ficou muito pequenininho. Então, beleza, selecionei aqui, ó, selecionou todos. Se o seu não tiver selecionado todos, né, você precisa colocar aqui no side Both. E agora eu posso jogar aqui, ó, para cima, tá vendo? Em questão da posição, ele vai esticar a nossa garrafa. Acho que mais ou menos assim. Não tá bonita, né? Nem um pouco. Mas é isso que temos, olha só. Uma das garrafas mais feias que o mundo já viu. Vamos criar a tampa e é isso. Como é que eu posso criar a tampa aqui para nossa garrafa? Da mesma forma que a gente criou através de um cilindro. Olha só, eu posso criar um cilindro aqui. Aí, vamos ver só em questão do tamanho, precisa encaixar certinho. Dessa forma, né? Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui a nossa tampa. Para que encaixe bonitinho. Deixa eu... Mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver. Ó, acho que assim seria uma boa tampa, né? Tampa certinho. E agora eu preciso ajustar na posição, certo? A rotação, deixa eu colocar 0, eu devo ter rotacionado sem querer. E agora, para a gente centralizar certinho essa tampa aqui na garrafa, como eu falei para vocês, aqui na posição, vamos colocar tudo 0. Ó, só que agora ela veio aqui para baixo, né? Eu só movimento ela aqui para cima e olha lá, a nossa garrafa não tá no 0 aqui, ó. No eixo X não tá no 0. Beleza. Agora, bonitinho. Faltou só aqui na nossa garrafa eu deixar mais suave, né? Aí, ó. Beleza? Só uma coisa que a gente precisa fazer aqui na tampa a gente precisa tirar a parte superior aqui dela, né? Senão não vai ser uma tampa. Olha só, a parte superior aqui dela. Preciso fazer um furo, né? Para que ela entre na nossa garrafa. Então, aquele mesmo esquema. Vamos zerar aqui o corner para eu poder editar essa tampa. E eu vou vir aqui no suavizar e editar. Vamos jogar o level 0. E agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a parte inferior. Vou colocar lados aqui, ó. Deixa eu jogar para cá, na real, esse elemento. Vamos vir aqui na parte inferior dele. Em vez de Both, aqui no side, vou colocar Front para eu selecionar apenas... Volto aqui, editar. Selecionar apenas a parte inferior. E agora, o que a gente vai fazer?
eu movimentar só aqui, ó, para ficar mais próximo. O que que a gente vai fazer? Igual a gente fez na nossa garrafa. Vamos aqui no Extrude. Eu vou jogar um pouquinho para baixo, né? Só para criar uma leve saliênciazinha aqui. Jogar dessa forma. Acho que mais ou menos assim. E agora a gente entra aqui, ó. Mais ou menos até aqui, né? Olha lá. Então é isso, temos a nossa tampa aqui, só que você pode ver que ela está completamente quadrada. Aí a gente pode suavizar um pouquinho aqui. Mais ou menos assim, ó. E vamos voltar agora pro centro aqui. Ó, pronto, tá certinho aqui. Deixa eu jogar ela um pouquinho para baixo. Ficou muito pequena a tampa, né? Precisa ser mais alta. Então, calma aí. Selecionar aqui os vértices dela. E aumentar a sua altura. Beleza, acho que assim tá melhor, né? Deixa eu ver. É, bem mais ou menos, mas é isso. Agora que o nosso objeto já está criado aqui, o que que a gente pode fazer? Vamos dar uma cor para essa nossa garrafa, vamos definir um material, isso tudo a gente pode fazer aqui. Deixa eu só arredondar um pouco mais essa nossa garrafa aqui, que eu acho que ela está muito quadrada com os cantos ainda, ó. Assim tá melhor. Vamos lá. Como que eu posso fazer isso? Vamos clicar aqui na nossa garrafa, esse aqui é o garrafa, a gente pode, se der 2 cliques, a gente renomeia. Vou colocar aqui garrafa. A gente tem a parte aqui, ó, do material, tá vendo? O que a gente tem até agora é esse light, que vem como padrão, e o color. O color, então, eu posso definir, por exemplo, vou jogar um roxo aqui. Ó, um roxo, mais ou menos assim. A gente pode definir um material para nossa garrafa, então vamos clicar aqui, ó, nesse maisinho. Agora aqui eu posso vir em Match Cap. Match Cap, olha só. Tá vendo? Pra gente dar um material metálico. E se eu der um cliquezinho aqui, a gente pode definir em questão de brilho, ó. Tá vendo? Se é mais fosco e tudo mais. Eu vou definir a nossa garrafa sendo meio fosca. Acho que esse daqui fica bacana. Você pode ver que a cor tá preta. Porque a gente pode vir aqui, se eu der um cliquezinho nessa parte, fica bem pequenininho, mas aqui é um modo de mesclagem. Então a gente pode colocar, por exemplo, um overlay, ó. E aí ele pegou a cor da nossa garrafa. Só que esse roxo aqui tá muito forte, né? Vou clarear ele aqui um pouquinho. Tava muito escuro. Acho que aqui, ó, esse match cap, em vez do overlay, dá pra colocar screen. Aí, ó, tá vendo? Agora ele tá pegando melhor a cor aqui, né? Eu posso escurecer um pouco mais a nossa garrafa. Agora, esse lightning aqui, a gente pode dar um overlay pra ele, pra ficar mais suave. E pra gente dar uma sujada, porque você pode ver que assim tá muito perfeito, então não fica tão realista, né? Pra gente dar uma sujada nesse nosso material parecer mais um metal, o que a gente pode fazer? Aqui em Material, a gente vai adicionar uma imagem agora, Image. Aí você pode colocar alguma textura, se a gente der um clique aqui, a gente pode fazer upload de alguma imagem. Só que eu vou utilizar essa graminha aqui, ó, já pronta deles, tá vendo? Essa daqui. Aí você não vai entender nada, mas pode ficar tranquilo que você vai entender daqui a pouco. Aqui na projeção, vamos colocar esférica. Agora a gente já pode ver a grama aqui, tá vendo? Só que eu não vou querer assim, né? O que a gente pode fazer? Vamos voltar aqui. Aqui na nossa imagem, eu vou definir 0. Isso daqui seria a opacidade, tá? Então eu coloquei completamente transparente a nossa imagem. E agora aqui nesse lighting, eu posso definir... Tem um cara aqui que chama Bump Map. Que seria tipo pra gente definir um relevo para o nosso objeto. Se eu colocar esse relevo na nossa imagem 6, que seria a nossa grama no caso, né? Ó, tá vendo? Essa nossa imagenzinha aqui, ele vai definir um relevo com base nessa grama, olha só. Tá vendo? Só que assim ficou muito forçado, né? Então aqui na intensidade, eu posso abaixar esse valor, deixar por exemplo 1, acho que já fica ok, ou até 1 é muita coisa, né? Ó, coloquei um 0.3 aqui, acho que já fica bom. Tá vendo que ele fica tipo com algumas coisinhas que parece um metal mesmo, né? Ou então um objeto mais realista. E agora que a gente já fez a customização aqui na nossa garrafa, o que eu posso fazer é vir aqui nela. A gente tem o Copy Material e a gente cola aqui. Tá vendo? A gente não precisa fazer tudo de novo. Ó, Paste Material. Já ficou do mesmo estilo, só que assim tá bem feio. Eu vou deixar a nossa tampa mais escura. Então vou vir aqui na tampa, em Color. Vou colocar um tom mais escuro. Eu vou diminuir também esse Lightning aqui, para que fique mais fosco mesmo, né? Vou vir até aqui no Match Cap e vou definir esse último, que é o mais fosco, ó.
Beleza? Então a gente tem aqui a nossa garrafa, que eu posso fazer também adicionar uma imagem, alguma coisa. Vou colocar o nosso logotipo. Para fazer isso, ó, vamos vir aqui na garrafa. Aqui em Material, vamos de novo adicionar. Só que agora vai ser uma imagem. Eu vou fazer upload dela aqui. Dá um clique. Ó, tá vendo? Já veio para cá. Só que agora a gente vai ter que fazer algumas configurações. Aqui na projeção, vamos colocar esférica. Olha, já apareceu aqui, só que apareceu todo cagado, né? Aqui em Scale que a gente vai alterar agora, tá? Ó, se eu diminuir, você pode ver que tá bugado porque aqui no Wrapping ele tá Repeat. Vamos colocar Clamp. E aqui agora eu ajusto o Scale. E também o Scale X. E aqui no Sharpness, vamos colocar Crisp. Isso, acho que é Crisp. Vou diminuir o Scale aqui. Você pode ver que ele tá invertido, tá vendo? Naturalmente ele vem invertido, então a gente precisa colocar negativo esse scale. Dessa forma, eu vou diminuir aqui. E agora já tá ficando melhorzinho, né? Deixa eu ajustar aqui, ó, o offset dele para ficar meio que no meio. Para assumir essa faixinha, aqui no crop, coloca yes. Acho que agora, né, a gente nem precisaria desse mirror, repeat e tudo mais. Então só da gente colocar aqui no crop yes, ele já fica certinho. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ó, acho que assim fica show de bola. Vou jogar ela um pouquinho mais aqui pra cima. Dessa forma, acho que tá ok. Só que assim ficou muito falso, né? Então vamos aqui na nossa imagem atribuir alguma mesclagem também. Deixa eu ver alguma que fica bacana. Pra que fique mais natural essa imagem. Acho que dá pra gente colocar um screen. Tá vendo, ó? Já ficou mais realista, tá vendo? Se você achar que o screen tá muito fraco, dá pra gente vir aqui, ó, em duplicar a nossa imagem. Nessa daqui a gente vai colocar normal e vamos tirar um pouquinho da opacidade. Então, acho que dessa forma fica um pouquinho melhor. A gente tem esse olhinho para ver antes e depois, ó. Acho que assim tá show de bola. Então é isso, rapaziada. Adicionamos aqui a nossa imagem. Agora a gente precisa criar a animação de quando a gente passar o mouse e ela abrir. Isso a gente vai fazer através dos estados. Olha só, antes, vamos criar um grupo entre a nossa tampa e a nossa garrafa. Deixa eu colocar aqui o nome de tampa. Se eu selecionar os dois, acho que o Ctrl G, isso mesmo. Ctrl G cria um grupo. Esse é o nosso grupo da nossa garrafa, então, ó, se eu movimentar agora, é um grupo só. A gente tem aqui a parte de estados, tá? Se eu vir aqui na nossa tampa, vamos criar um novo estado. A gente tem o base state, né, que seria o estado inicial, e a gente tem esse novo state que a gente vai configurar. Clica nele aqui. Para configurar esse estado, basta eu fazer a modificação que eu quero. Então, no estado inicial, ele está na posição X, ele tem um scale certo, um rotate, tudo mais. Como que eu quero que ele esteja quando a gente passar o mouse? Eu quero que a nossa garrafa abra, né? Então essa tampa vai um pouquinho para cima. Antes, deixa eu só fazer uma coisa. Deixa eu voltar aqui para o base state, né? Então os dois... Ó, deixa eu, na verdade, excluir isso daqui. Vamos excluir esse state. Vou vir aqui no nosso grupo. Eu quero rotacionar um pouco essa garrafa, só para dar um charmezinho. Então aqui, ó, vou rotacionar ela um pouquinho para ficar igual ao do banner inicial que vocês viram. Dessa forma aqui. Essa tampa aqui ficou bem feia, né? Mas beleza. Aqui no nosso grupo, na verdade na nossa tampa, agora sim vamos customizar esse state. Base state é assim. No segundo estado, eu quero que a nossa tampa ela se movimente. Então olha só, vou vir aqui nela ó, e ela vai se movimentar para cima. Mais ou menos aqui, eu acho que já fica bom. Tá? Então, ó, estado inicial, se eu der um clique, esse é o estado inicial, esse daqui é o outro estado. Depois a gente customiza isso daqui para ser com o hover do mouse, né? Quando a gente passar o mouse. Na nossa garrafa agora, mais uma vez, estado, base state é esse. E o segundo estado vai ser o quê? Nossa garrafa, vou jogar ela um pouquinho para baixo. Para dar um charme também, a gente pode dar uma rotacionadinha nela, ó. Então, rotacionar aqui em relação ao eixo Z e X, ó. Dessa forma, acho que vai ficar bem bacana. Então, ó, estado inicial, esse daqui. Agora a gente precisa adicionar um evento para esses estados. Para isso que a gente fez um grupo. Vamos vir aqui no nosso grupo. Eventos. Deixa eu só voltar elas para o estado inicial. Volta. Vamos vir aqui no grupo. Evento. Esse evento ele vai ser, ó, mouse hover, né? Mouse over, quando a gente passar o mouse. E aqui no action, a gente vai adicionar um action de transition. Aqui a transição padrão é a do grupo, né? Só que o nosso target, né? O nosso elemento selecionado aqui não vai ser o grupo. Vai ser a nossa garrafa e a nossa tampa, né? De formas separadas. Então vamos selecionar primeiro, por exemplo, a nossa garrafa. Aqui, ó,
o current, no caso, ele vai do base state para o state, né, que seria o nosso segundo estado. Aqui a gente pode dar um tempo para isso acontecer, por exemplo, 0,5 segundos. E aqui, ó, esse é o tipo de velocidade de movimento, né? No CSS a gente vê muito isso daqui. A gente tem o easy in, out. A gente tem um muito maneiro também, que é esse spring. Esse spring, a gente pode ver, ele é uma curva cúbica, né? Que ele vai e volta, né? Então ele dá um efeito tipo elástico. O nosso elemento, ele vai fazer esse movimento e volta um pouquinho, né? Ele dá uma freadinha, fica bem maneiro, vocês vão ver. Então é isso. Essa é a nossa primeira transição aqui. Vamos adicionar mais uma transição. Essa daqui não é do grupo, agora é da tampa. Mesma coisa, ó, base state para state. Só fechar essa segunda transição aqui, vamos ficar na da tampa. Vou colocar também 0,5 e aqui eu vou colocar o tipo de movimento spring novamente. Será que isso está funcionando? Vamos clicar aqui no play, agora a gente pode ver. Quando eu passo o mouse, olha só a nossa animação aqui acontecendo. Agora o que a gente pode fazer aqui na cena a gente pode dar um plano de fundo para isso. Então aqui ó, no BG Color, por exemplo, um plano de fundo, vou colocar um cinzinha. Tranquilo? A gente tem o nosso ponto de luz aqui, ó. A gente pode jogar a nossa garrafa um pouco mais aqui para baixo. E se vocês quiserem adicionar, por exemplo, um texto lá atrás, como a gente fez nesse do início, a gente vai criar aqui, ó, o nosso formato do texto. Tá? No caso aqui, opa. Deixa eu voltar aqui para o eixo Z, tranquilo. Vamos puxar aqui o nosso texto, vamos criar um formato para ele. E aqui tá vendo que tem o text content. Posso escrever aqui o que eu quiser, por exemplo, Gustavo Campelo. Aí aqui a gente pode escolher a nossa fonte, eu vou escolher a Montserrat. O peso, vou colocar bold. E aqui o font size a gente pode ajustar também. Dá para centralizar o texto. E centralizar também horizontalmente. No caso, o nosso texto ficou na frente da nossa garrafa, tá vendo? Então eu posso clicar aqui nele, ó, e jogar ele aqui para trás. E aqui embaixo a gente pode alterar a cor do nosso texto. Vou colocar um tonzinho bem de leve. Vamos inserir isso daqui então no nosso site. Como fazer isso? Vamos clicar aqui em exportar. Aí aqui vocês vão ver algumas opções do Pro e tudo mais. Vamos vir aqui ó, no Play Settings. Aqui a gente não vai conseguir tirar o logo, tá bom? Porque é só para a versão Pro. O BG Color seria esse plano de fundo que a gente inseriu. Eu vou deixar para mostrar. Page Scroll, vou colocar no. Aqui na órbita seria quando a gente passa o cursor e o nosso cenário ele se movimenta, né? Como se fosse uma órbita. Então aqui eu vou deixar yes. Dá pra gente controlar essa órbita aqui, ó, em Orbit Limits. Ó, pra gente ver como é que tá isso aqui. Deixa eu ver, quando a gente passa o mouse ainda não tá acontecendo nada. A gente precisa ativar esse on over aqui, ó, tá? Ah, aqui, ó, beleza? Ó, Orbit Câmera. Aí aqui a sensibilidade dessa órbita, quando a gente passar o mouse, o nosso cenário ele vai se movimentar como se estivesse em órbita. Vou deixar aqui uns 14, vamos ver como é que fica isso. Olha só, quando a gente movimenta, o nosso cenário também se movimenta. Tá vendo? E agora, para a gente publicar isso daqui, vamos vir aqui ó, em Viewer, ele vai dar um código aqui pra gente. Abrir uma pastinha aqui com o Visual Studio Code, vou criar um index HTML aqui, para a gente poder inserir o nosso código. Aqui, deixa eu colocar a estrutura padrão. HTML, então vamos copiar esse códigozinho aqui, ó, clique em Copy Embed, a gente vai colar aqui. Eu tenho o Live Server aqui, que ele abre aqui, o navegador já vai fazendo as atualizações automáticas e olha só, já está funcionando aqui a questão da órbita e tudo mais. Você pode ver que está com uma margenzinha, mas isso é questão do nosso CSS aqui, né? Deixa eu fazer uma customização CSS aqui mesmo, da gente zerar margem e padding. Padding 0. Já vai funcionar aqui agora. Olha só, tá vendo? Já tá sem margem, sem padding. Só tem um problema, o scroll ficou ativado, ó. Tá vendo? Quando a gente faz scroll, ele amplia ou afasta. Então aqui no Play Settings, dá pra gente... aqui, ó, no Page Scroll None, o zoom, ó, tá vendo? A gente tira. Tranquilo? Aqui vocês podem fazer outras configurações, então dê uma olhada nessa parte aqui. Vou colocar em Update. Vem aqui, copia o código novamente e acho que agora já vai ter sumido aquele scroll. Vamos ver? Olha só, agora já está certinho. Ó. Quando eu tento scrollar aqui, ele não faz nada.
E a gente já tem o nosso efeito, tá vendo? Dentro da nossa página. Se você quiser inserir no WordPress Elementor, por exemplo, vamos criar uma página aqui no WordPress, que eu vou colocar Layout 3D. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vamos copiar esse script aqui e inserir aqui no WordPress. Aqui em configurações, deixa eu só limpar a página, né? Colocar a tela do Elementor. Por que tem essa imagem aqui, meu Deus? Ó, vamos criar um container aqui, um Flexbox. Posso colocar ele para uma altura de 100% aqui. Você vai no seu padding, na sua margem, você zera tudo, tá? Vamos colocar um widget HTML na nossa página e vamos colar novamente, ó, aquele mesmo script. Olha lá. Já está funcionando. Só que você pode ver que ele ficou limitado. Por quê? Nosso container, aqui no layout, vamos colocar a largura total. E deixa eu ver porque a altura aqui não ficou 100%. Deixa eu colocar um selector, height, sem VH e pronto. Olha só. Agora já está uma altura 100% da tela do nosso efeito, tá? Então você vai inserir um widget HTML no seu Elementor e você vai colocar selector, height 100%. Isso vai fazer com que o nosso widget HTML ele pegue uma altura de 100% da nossa página. Então é isso, rapaziada. Desculpa se eu me enrolei aí em alguns momentos. O Spline não é minha especialidade, né? Eu tô aprendendo também. Se vocês quiserem mais tutoriais, mais layouts 3D, comentem aqui embaixo que eu vou estar trazendo. Muito obrigado por vocês terem assistido. Se te ajudou, curte, comenta. Se inscreve no nosso canal, isso daí apoia muito. Muito obrigado por você ter assistido e até a próxima. Tamo junto.